Amizade entre anjos e demônios, entidades que surgem dos sonhos dos seres humanos, um clube comandado pelo diabo em Los Angeles, divindades modernas, doutores alienígenas de vidas incontáveis. Afinal de contas, sobre o que escreve esse tal de Neil Gaiman? Neil Gaiman. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do site Aquela Velha Onda. O nosso segundo episódio desse tal de a nossa nova série era para ser um fora do cinema sobre a série Good Omens, ou Belas Maldições, na versão dublada. Só que, enquanto eu assistia a minissérie, eu comecei a perceber algumas características sobre o Neil Gaiman e eu achei que seria mais interessante se eu falasse sobre o autor e não sobre o conteúdo mais recente dele. Neil Gaiman começou a escrever histórias em quadrinhos depois que ele ficou fascinado com o trabalho do Alan Moore nas histórias em quadrinhos, um negócio mais adulto, trabalhando fantasia de jeito diferente. Então, quando ele se envolveu, ele tentou fazer a versão dele meio disso, e ele criou uma série pro selo Vértigo, que é um selo de gibis adultos, chamado Sandman. Tem uma porrada de livros da coleção do Sandman aqui. Gibi do Sandman aqui. Tem uma coleção quase completa do Sandman. Infelizmente é um pouco difícil de encontrar todos hoje em dia. Ele dá vida para algumas entidades que surgem das características inerentes à vida. No caso, sempre que existe vida, existe morte. Sempre que existe vida, existe sonho, delírio, destruição e outras características. O protagonista dessa série é o Morfeu, ou depende da variação da história. Ele tem vários nomes através das culturas e ele assume todos esses nomes através da história do gibi. A série durou mais ou menos 8 anos. Depois teve continuações. Ele criou pequenas histórias menores. Eu acho fascinante como ele trabalha essa fantasia. Existem entidades ligadas à forma como os seres vivos funcionam. E como nós, seres humanos, temos alguns sentimentos diferentes, mais elaborados e complexos, surgem entidades diferentes, mais elaboradas e mais complexas. Então é muito interessante ver essa história. Graças a ela, o Neil Gaiman virou um autor de sucesso, escreveu vários livros, o que vai me levar para a próxima parte dessa história, que é as adaptações dos livros deles para filmes. Uma é o desenho animado em stop motion Coraline, dirigida pelo Harry Selick, o mesmo cara que dirigiu O Estranho Mundo de Jack, que é um filme muito aclamado, realmente um desenho animado muito bom. Eu recomendo fortemente, é uma ótima porta de entrada para quem não sabe quem é Neil Gaiman, porém é um Neil Gaiman mais para criança. O outro filme adaptado das obras dele é o Stardust, que é um filme que não foi muito bem recebido pelos fãs, porque pega essa história do Neil Gaiman sobre um universo à parte do nosso e faz um pouco de comédia. O diretor Matthew Vaughn depois fez X-Men Primeira Classe e o filme do Kick-Ass. É um diretor excelente. Eu acho que é um filme que em revisão ainda continua muito bom. Ele tem um elenco maravilhoso. Tem o Robert De Niro fazendo um pirata gay, excelente. A Michelle Pfeiffer fazendo uma bruxa que se recusa a envelhecer, maravilhosa. A Claire Danes está no filme. Eu recomendo fortemente também. Eu acho que ele vale rever, apesar de ele escapar um pouquinho do estilo que o Neil Gaiman criou pro livro original do Stardust. No cinema, a obra adaptada deixa de ser do Neil Gaiman. Então quando você pega Coraline, o filme não é do Neil Gaiman. Ele é baseado no Neil Gaiman, mas o filme é do Harry Selick. Se você pega Stardust, o filme não é do Neil Gaiman, o filme é do Matthew Vaughn. E as séries de TV, elas ganham muito mais a cara dos roteiristas e dos produtores do que dos diretores em específico, porque os diretores estão meio que seguindo um padrão estipulado pelos produtores e executivos. Então o Neil Gaiman, como autor original, como roteirista, ele ganha mais tom de autor nessa série de TV. E ele começou a participar na televisão mais com 2 episódios que ele escreveu para a série de TV do Doctor Who, que é uma série que eu amo. Na 6ª temporada da série atual do Doctor Who, ele escreveu o episódio The Doctor's Wife, a esposa do doutor, em que ele faz um episódio lindo. O episódio é super reconhecido pelas pessoas como um dos melhores episódios da série atual do Doctor Who, e ele faz uma bela homenagem ao que é a vida desse homem que supostamente vive para sempre, e a única maior companheira dele, que não é nenhuma das esposas reais dele, mas a nave com a qual ele viaja desde que ele começou as jornadas dele lá há milênios atrás. You have never been very reliable. And you have? You didn't always take me where I wanted to go. No, but I always took you where you needed to go. Depois, na 7ª temporada, ele escreveu outro episódio chamado Nightmare in Silver, que é um episódio que eu gosto bastante. Ele é um episódio bem escrito, tem conceitos muito interessantes, ele brinca muito com os defeitos e qualidades do doutor, mas é um episódio que também não se destaca, que nem o da temporada anterior. Você consegue ver nessa série muito da característica do que faz com que o Neil Gaiman seja um autor especial. O Neil Gaiman é um cara que gosta de trabalhar com as pequenas faltas de coerência da nossa realidade, como nós nos forçamos a conviver na nossa sociedade, através da fantasia. E o Doctor Who brinca muito com isso constantemente. É uma
uma coisa muito comum, claro, da fantasia e da ficção científica inglesa, da comédia também inglesa. Um outro autor que também fez isso e que também escreveu pro Doctor Who muito no passado foi o Douglas Adams. Você pode reconhecer muito desse estilo nos livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Depois, se você pegar essa edição aqui do Neil Gaiman, Estação das Brumas, a história começa porque o diabo abriu mão do inferno e deixou a chave do inferno com o Sonho, a entidade Sonho, que é a protagonista do Sandman, e o diabo cortou as asas e foi para Los Angeles abrir uma boate. É a premissa para Lucifer, a série que começou pela Fox e agora está na Netflix. What's your name? Lucifer. Exactly. O próprio Neil Gaiman falou a favor da série, que ele achava que a série devia ser feita no piloto dela, que teve muita polêmica, porque muitas pessoas não quiseram que a série fosse feita por causa, bom, o protagonista é o diabo, e o Neil Gaiman só estava querendo repensar certas características que não são muito coerentes em forma dessa figura do grande representante do mal que a gente tem na nossa cultura ocidental. Infelizmente, eu acho que a série não segue muito a cartilha do Neil Gaiman. Eu não acho ela de muita qualidade. O Neil Gaiman mesmo não se envolveu muito com ela depois das primeiras temporadas, depois dos primeiros episódios, na verdade. Eu não recomendo muito assistir ela se você estiver querendo conhecer o Neil Gaiman, mas tá aí uma grande influência dele na série de TV, inclusive é uma série de muito sucesso hoje em dia. A parte mais interessante na TV do Neil Gaiman é a parceria dele com a Amazon Prime. Um dos escritores de TV que eu mais gosto, chamado Brian Fuller, resolveu adaptar um livro antigo do Neil Gaiman chamado Deuses Americanos, em que ele pega muito dessa abordagem do Neil Gaiman da fantasia, de que entidades surgem com base nos nossos sentimentos e no que nós adoramos no dia a dia. Existem deuses antigos que não têm mais poder porque nenhum humano mais adora eles, e estão surgindo entidades novas que são como deuses, a TV, a mídia, a internet, os videogames. Nós, querendo ou não, adoramos as nossas telinhas no dia a dia, vinculamos tantos sentimentos a eles, vai começar uma guerra entre os deuses antigos e os deuses novos, e é essa a ideia do livro e essa ideia da série de TV da Amazon Prime. O Brian Fuller, para mim, é um dos melhores roteiristas de TV hoje em dia. É um conteúdo escrito por um excelente autor, adaptado de outro excelente autor. Mas esse ainda não é muito o Neil Gaiman em si que você está procurando na série de TV. É agora Good Omens, Belas Maldições. É uma minissérie de 6 episódios da Amazon Prime também. É baseada no livro Belas Maldições do Neil Gaiman com outro autor inglês desses que gostam de fazer essas fantasias que brincam muito com os contextos reais, que é o Terry Pratchett. E o Neil Gaiman é o roteirista da minissérie. Então, essa minissérie Belas Maldições é a cara do Neil Gaiman, e ela também tem uma vantagem em relação às outras séries, porque como as séries normalmente não têm um fim previsto, elas tendem a enrolar muito, e como essa aqui tem 6 episódios, eles puderam focar onde colocar o dinheiro, fazer um negócio com mais qualidade, com o tempo que eles precisavam, sem pressa, em uma história fechada e boa. Acabei de assistir os 6 episódios, eu amei, e eu acho que ela é uma bela representação de tudo que tem de bom e de ruim do Neil Gaiman. Especificamente essa característica da idiosincrasia, da realidade, ele brinca muito com os conceitos religiosos. A série é uma comédia de fantasia, e no mundo dela a Terra foi criada há 6.000 anos atrás por um deus, em 7 dias. Tinha um jardim no começo, de onde saíram Adão e Eva, e ele vai brincando com um universo que é céu, inferno e terra. A nossa visão cristã ocidental está muito dividida entre bem e mal, céu e inferno, certo e errado. E o Neil Gaiman, junto com o Terry Pratchett, está querendo discutir aqui como certas coisas não fazem tanto sentido assim. Ele conta a história de um anjo, Aziraphale, e de um demônio, Crowley, que eles estão na Terra há 6.000 anos, descobrem que o Armagedon vai começar e resolvem impedir porque eles gostam da humanidade. Eles não existem como personagens bons e maus. Eles simplesmente são meio que funcionários do departamento deles. O anjo é um funcionário do céu, então ele tá fazendo as coisas do céu. E o demônio é um funcionário do inferno, então ele tá fazendo as coisas do inferno. E por isso eles não têm rixa entre eles. Eles só estão lá trabalhando, desenvolvem essa amizade, e o convívio com os seres humanos por 6.000 anos faz eles perceber que talvez seja melhor escapar um pouco dessa ideia de céu do bem, inferno do mal. Quando você está sempre tentando fazer as coisas do jeito correto, seguindo as regras, acima de todas as possibilidades, você pode começar a fazer o mal. Então tem uma cena que eu acho que é muito boa dessa série. Eles estão vendo Noé preparando a arca para o dilúvio que vai acontecer naquela região, e aí o demônio pergunta, mas o que vai acontecer aqui? Aí o anjo fala, não, Deus está bravo, ele vai matar todas essas pessoas. Aí o demônio olha e fala assim, mas até as crianças? E você vê que o anjo está se sentindo mal porque todas aquelas pessoas vão morrer, mas ele não pode fazer nada porque ele acredita que as vontades divinas são superiores. Ao mesmo tempo, o demônio, que é supostamente essa imagem do mal vinda do inferno, é o que tem empatia. Uma desconstrução muito interessante de certos ícones e símbolos antigos da humanidade, especificamente da nossa cultura ocidental. Eu acho muito divertido, e aí eu entro nos defeitos do Neil Gaiman que eu falei agora há pouco, que eu vejo em todas as obras deles, inclusive no Sandman, que eu não tinha reparado antes até ver essa série. O Neil Gaiman gosta de criar histórias muito complexas em termos de personagens, então ele cria vários núcleos de personagens que vão se encontrar no grandes clímax das histórias dele. Todos esses núcleos têm sua parte divertida, interessante, bem escrita, só que eles distraem da história principal. Especificamente no
Belas Maldições, nós temos o núcleo do anjo e do demônio, que são amigos, só que ao mesmo tempo temos o núcleo do céu, o núcleo do inferno, o núcleo do caçador de bruxa, o núcleo da bruxa, o núcleo do caçador de bruxa veterano e a vizinha dele prostituta. Nós temos o núcleo do anticristo, isso sem contar com outros núcleos menores, como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Se você pegar a série como um todo, que tem como atrativo esse anjo, esse demônio e a amizade deles e a forma como eles estão brincando com certas ideias antigas, e você vê que isso na verdade é só 1/3 da série e os outros 2/3 são todas essas outras coisas, parece enrolação, e é uma coisa bem comum de audiovisual para televisão. Como tem falta de limite de tempo e pode quebrar a história em vários pedaços, tende a criar histórias menores ao redor da história principal para que preencha esse tempo. Eu nunca gostei muito disso, é um dos motivos pelo qual eu não sou muito fã de séries de TV, apesar de eu gostar de algumas, e é uma coisa que me incomodou um pouquinho no Belas Maldições. Ainda assim, como todos esses núcleos menores são bem escritos, são bem trabalhados, não atrapalha, eventualmente eles me envolvem também, mas eu gostaria que a série fosse mais sobre os 2 protagonistas, especificamente porque eles são interpretados por 2 melhores atores da Bretanha, que eu acho que estão vivos hoje em dia, que é o David Tennant, vocês talvez reconheçam como um dos doutores agora do Doctor Who recentemente, ou como o vilão da primeira temporada de Jessica Jones. E o Michael Sheen, é um ator meio eclético, ele consegue fazer muita coisa, muito diferente. Ele já foi o lobisomem no Underworld, ele já foi também um intelectual presunçoso em um filme do Woody Allen. Ver os dois dialogando em cena é maravilhoso, e ver essa brincadeira com a forma como as pessoas aceitam a religião de qualquer forma é muito legal. Eu recomendo fortemente essa série para começar a ver Neil Gaiman, e eu recomendo também procure Neil Gaiman nas suas várias formas, livros, séries de TV, filmes, principalmente histórias em quadrinhos, que eu acho que é onde ele é melhor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Verifiquem aí, já coloquei aqui na tela todas as redes sociais e site e tudo mais. Tem aqui YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, o nosso site principal. Estejam aqui para o nosso próximo vídeo e até mais.